Enquanto perceberes o corpo como a tua realidade, vais perceber a ti mesmo como solitário e destituído. E assim nós começamos nosso vídeo de número 136 da série de estudos do livro de texto do 100 no curso em Milagres. E hoje nós vamos estudar a sessão 11, o Natal como o fim do sacrifício, do capítulo 15, o instante santo. Como sempre fazemos, vamos ler esta sessão e fazer alguns comentários segundo o nosso entendimento. Não tenhas medo de reconhecer que toda ideia de sacrifício foi feita só por ti. E não busque segurança tentando proteger-te do lugar onde essa ideia não está. Os teus irmãos e o teu pai tornaram-se muito amedrontadores para ti, e queres ganhar com eles uns poucos relacionamentos especiais, nos quais pensas ver alguns restos de segurança. Não tentes mais manter à parte os teus pensamentos e o pensamento que te foi dado, quando são reunidos e percebidos onde estão. A escolha entre eles não é nada além de um gentil despertar, e é tão simples como abrir os olhos à luz do dia, quando não tem mais necessidade de sono. Então aqui ele começa a dizer que toda a ideia do sacrifício foi feita por nós mesmos. Nós é que criamos essa ideia de sacrifício. E que nós temos medo de nossos irmãos, que eles são para nós uma ameaça. E que nós queremos barganhar com eles por um pouco. Aí ele coloca aqui, por uns poucos relacionamentos especiais, nos quais pensa ver alguns restos de segurança. Como para nós, nossos irmãos podem ser ameaçadores, segundo aqui o que está sendo dito, nós procuramos esses relacionamentos especiais, os quais nós já os conceituamos em vídeos passados, que são esses relacionamentos dirigidos, esses relacionamentos fechados em si, sejam eles familiares ou aqueles que nós os consideramos como especiais. E aqui ele ainda diz o seguinte: não tentes manter à parte os teus pensamentos e os pensamentos, em letra maiúscula, que te foi dado. E quando nós reunimos os pensamentos nossos, que nós julgamos que sejam nossos, com o pensamento de Deus, onde não há a separação entre o que é nosso e o que é de Deus, ele diz o seguinte: quando são reunidos e percebidos onde estão, a escolha entre eles não é nada além de um gentil despertar. É tão simples como abrir os olhos à luz do dia,
quando não tem mais necessidade de sono. Isso é que acontece conosco, com o nosso despertar para aquilo que é real. O sinal do Natal é uma estrela, uma luz na escuridão. Não a vejas fora de ti, mas brilhando no céu interior, e aceita-a como sinal de que o tempo de Cristo veio. Ele vem sem nada exigir. Ele não pede nenhum sacrifício de ninguém. Na presença de Cristo, toda a ideia de sacrifício perde qualquer significado, pois ele é o anfitrião de Deus. E tu só precisas convidá-lo em quem já está presente, reconhecendo que seu anfitrião é um só e nenhum pensamento alheio à sua unidade pode habitar com ele. O amor tem que ser total para dar boas-vindas a ele, pois a presença da santidade cria a santidade que a cerca. Nenhum medo é capaz de afetar o anfitrião que embala Deus no tempo de Cristo, pois o anfitrião é tão santo quanto a perfeita inocência que ele protege e cujo poder o protege. E aqui ele está falando o que representa o Natal. Essa união interior que acontece, segundo ele, e brilha em nosso céu interior, assinalando que o tempo de Cristo chegou e que, neste tempo, toda a ideia de sacrifício perde qualquer significado, pois Cristo é o anfitrião de Deus e você só precisa convidá-lo, reconhecendo que ele já está presente em você. E que nenhum pensamento alheio a essa unidade pode habitar com ele. Ele exclui nesta unidade tudo aquilo que pode dividir, dizendo que o amor tem que ser total para dar boas-vindas a ele, a Cristo, pois a presença da santidade cria a santidade que a cerca. Continuando, neste Natal, dá ao Espírito Santo tudo o que iria ferir-te. Deixa que sejas completamente curado, de modo que possas unir-te a ele na cura e festejemos nossa liberação juntos, liberando todas as pessoas conosco. Não deixes nada para trás, pois a liberação é total e o sacrifício e toda pequenez desaparecerão em nosso relacionamento, que é tão inocente e tão poderoso quanto o nosso relacionamento com o nosso Pai. A dor nos será trazida e desaparecerá da nossa presença, e sem dor não pode haver sacrifício, e sem sacrifício
tem que haver amor. Então, esta união com o Espírito Santo, que nos traz a luz de Cristo, vem a expulsar a presença da dor. Sem dor, não pode haver sacrifício. E sem sacrifício, tem que haver amor. Então, toda aquela crença que nós temos na dor da separação, ou seja, mesmo na dor física, ou uma dor psicológica, numa dor mental, tudo isso desaparecerá na presença do amor de Cristo, onde não há nenhuma possibilidade de haver sofrimento, pois não há dor. Toda essa nossa crença na dor oriunda da nossa separação e sedimentada, apoiada na nossa individualidade, dentro do nosso egoísmo, desaparece. E, nesse desaparecimento, vamos viver a realidade do amor. Tu que acreditas que o sacrifício é amor, precisa aprender que o sacrifício é a separação do amor, pois o sacrifício traz culpa com tanta certeza quanto o amor traz paz. A culpa é a condição do sacrifício, assim como a paz é a condição para a conscientização do teu relacionamento com Deus. Através da culpa, excluís o teu pai e os teus irmãos de ti mesmo. Através da paz, os chama de volta, reconhecendo que eles estão onde o teu convite lhes pede para estar. Aquilo que excluís de ti mesmo parece amedrontador, porque o medo é o dote que tu lhe dás e tentas marginá-lo, embora seja parte de ti. Quem é capaz de perceber uma parte sua como indigna e ainda assim viver em paz consigo mesmo? Quem é capaz de tentar resolver o conflito, entre aspas, do céu e do inferno dentro de si, rejeitando o céu e atribuindo a ele as qualidades do inferno, sem vivenciar a si mesmo como incompleto e solitário? Então aqui ele faz um comparativo entre a nossa condição, vamos dizer assim, atual, que vivemos neste isolamento, dentro de um processo de culpa em nossa mente. E ele diz aqui que, através da culpa, excluímos o Pai e os nossos irmãos de nós mesmos. Através da paz, os chamamos de volta. E ele completa aqui. Quem é capaz de perceber uma parte sua como indigna e ainda assim viver em paz consigo mesmo? Quem é capaz
de tentar resolver o conflito, entre aspas, do céu e do inferno dentro de si, rejeitando o céu e atribuindo a ele as qualidades do inferno, sem vivenciar a si mesmo como incompleto e solitário. E aqui é interessante que esse conflito está, entre aspas, sugerindo um conflito inexistente. Por que eu estou dizendo isso, inexistente? Pois não há conflito no céu. Onde, neste estado de consciência, isso é impossível. Para o céu, o inferno não tem existência. O inferno é a criação nossa, dentro da nossa mente, que se julga separada. Aí está o inferno. E ele diz aqui, pois vivenciamos a nós mesmos como incompletos e solitários. É exatamente essa identificação com aquilo que está isolado, separado, que faz com que a nossa mente esteja nesta condição infernal, pois a separação nunca existiu. E ela tem que reafirmar esta condição o tempo todo, criando desta forma um inferno inexistente para nós, mas que nós julgamos como se fosse nossa realidade aqui neste mundo. Por isso que mencionamos como algo que não existe para aquilo que é real. O inferno não existe para o estado de consciência daquele que está no céu. Esse estar no céu não quer dizer um lugar, mas sim um estado de consciência na mente, que abandonou todas as suas crenças do inferno, de estar separado e solitário, e sim unido à verdade, ao Pai, a Cristo, a Jesus, não importa a nomenclatura que possamos dar. Enquanto percebes o corpo como a tua realidade, vais perceber a ti mesmo como solitário e destituído. É evidente e óbvio. O corpo te isola, mas não o corpo em si. É a mente dizendo que você é um corpo. Isto que é o isolamento, não pelo próprio corpo. Entenda isso. E enquanto isso durar, também vais perceber a ti mesmo como vítima de sacrifício, justificado em sacrificar a outros. Pois quem poderia deixar de lado o céu e o seu próprio Criador sem o sentido de sacrifício e de perda? É claro, se nós deixamos de lado a nossa fonte de criação, como não vamos sentir essa perda? Isso é que nos faz solitários, miseráveis, pois perdemos essa conexão com a fonte que nos origina.
E quem poderia sofrer sacrifício e perda sem tentar restaurar-se? No entanto, como poderia realizar isso por si mesmo quando a base de sua tentativa é a crença na realidade da privação? Aqui tem uma chave. Nós, por nós mesmos, não podemos restaurar a nossa integridade, pois nós acreditamos na privacidade, na privação. E aquele que acredita na privação não pode restaurar a sua integridade. O que pode restaurar a sua integridade é aquele que é íntegro, aquele que não se dividiu, que é o Espírito em nós. E dentro desse conceito de privação, ele continua aqui. Esse conceito que nós acreditamos, que somos privados. Sim, somos privados porque acreditamos na privação. Privação de quê? Da realidade, da fonte que nos origina, que nos mantém. A privação gera o ataque, sendo a crença em que o ataque é justificado. E enquanto queres reter a privação, o ataque vencer a salvação e o sacrifício vencer o amor. Ou seja, enquanto quiseres identificar com o corpo como sendo a sua realidade e identidade, o sacrifício será a nossa realidade, não o amor. Vamos continuar. É assim que, em toda a tua busca de amor, na verdade, busca o sacrifício e o achas. Então, quando estamos buscando o amor dentro dessa condição, na verdade, nós vamos encontrar o sacrifício. E, no entanto, ele continuando, não achas o amor. É impossível negar que o amor, é impossível negar o que é o amor e ainda reconhecê-lo. Claro, se nós negamos o amor, pois ele é total, não é individual, como vamos reconhecê-lo? O significado do amor está no que colocaste fora de ti, e ele não tem nenhum significado à parte de ti. É o que preferes guardar, que não tem significado, enquanto tudo que queres manter longe de ti retém todo o significado do universo e mantém o universo unido em seu significado. O que quer dizer isso? Nós expulsamos o amor e estamos procurando por ele. Enquanto tudo que queres manter longe de ti retém todo o significado do universo. Então, aquilo que nós pensamos que está fora de nós, por nós rejeitarmos o amor, é que dá todo o significado para o próprio universo. E aqui ele continua, a menos que o universo esteja unido em ti, ele estará separado de Deus e ser sem ele é ser sem significado. Então,
Sem Deus não há nenhum significado. Sem a fonte não há nenhum significado. Nem para você e para o universo. No instante santo, a condição do amor é satisfeita, pois as mentes estão unidas sem a interferência dos corpos. E onde há comunicação, há paz. O príncipe da paz nasceu para restabelecer a condição do amor, ensinando que a comunicação permanece ininterrupta, mesmo se o corpo é destruído, desde que não vejas o corpo como meio necessário para a comunicação. E se compreendes essa lição, vais reconhecer que sacrificar o corpo é não sacrificar nada. E a comunicação tem que ser da mente, não pode ser sacrificada. Onde está, então, o sacrifício? A lição que eu nasci para ensinar e ainda quero ensinar a todos os meus irmãos é que o sacrifício não está em parte alguma e o amor está em toda parte. Pois a comunicação tudo abrange e na paz que ela restabelece, o amor vem por si mesmo. E aqui nós podemos destacar algo bastante interessante. O príncipe da paz nasceu para restabelecer a condição do amor, ensinando que a comunicação permanece ininterrupta, mesmo se o corpo é destruído, desde que não vejas o corpo como meio necessário para a comunicação. E se compreendes essa lição, vais reconhecer que sacrificar o corpo é não sacrificar nada. E aí nós vamos compreender porque isso daqui está sendo dito quando mirarmos o exemplo da vida de Jesus, que entregou o seu corpo, pois ele sabia que o corpo não significava nada, ele não estava identificado com a ilusão de ser um corpo. Ele não estava mais identificado com o ego. E, portanto, ele não estava identificado com o sacrifício. Ele não estava sacrificando nada. E isso é de difícil compreensão para nós, pois nós estamos literalmente identificados como corpos. E nos confundimos que nossos corpos são nossa identidade, que chamamos de eu. E aí fica mais fácil nós compreendermos a lição que Jesus nos queria transmitir. A insignificância do corpo. Como ele diz aqui, que sacrificar o corpo não é não sacrificar nada. E a comunicação que tem que ser da mente não pode ser sacrificada. O que ele diz disto? Nada pode nos atingir, pois a mente não está identificada com isso. E com o que ela vai estar identificada? Com a realidade do espírito. Entende isso? E no espírito não há sofrimento, não há dor.
houve uma reversão do pensamento centrado no indivíduo, em sua glorificação corpórea, para algo que para nós é extremamente abstrato, mas que nos traz a realidade daquilo que não está engarrafado em algo extremamente pequeno e ilusório. E aqui ele continua. A lição que eu nasci para ensinar e ainda quero ensinar a todos os meus irmãos é que o sacrifício não está em parte alguma e o amor está em toda parte, pois a comunicação tudo abrange e na paz ela restabelece. O amor vem por si mesmo. Não deixes nenhum desespero escurecer a alegria do Natal, pois o tempo de Cristo não tem significado à margem da alegria. Vamos nos unir na celebração da paz, sem pedir sacrifício algum de pessoa alguma, pois assim me ofereces o amor que eu te ofereço. O que pode trazer mais alegria do que perceber que não estamos privados de nada? Tal é a mensagem do tempo de Cristo que eu te dou, de forma que possas dá-la e devolvê-la ao Pai, que a deu a mim. Pois no tempo de Cristo a comunicação é restaurada e ele une-se a nós na celebração da criação de seu Filho. Então aqui podemos destacar que o que pode trazer mais alegria do que perceber que não estamos privados de nada? Nós temos essa percepção que não estamos privados de nada? E também nós admitimos a possibilidade que o tempo de Cristo não tem significado à margem da alegria? E que a comunicação é restaurada. O que será restaurar a comunicação? Essa comunicação entre nós e o Pai, que não foi interrompida, mas que nós pensamos que estamos aqui sozinhos e solitários. Nós é que interrompemos, aparentemente, esta comunicação. Por isso que é muito difícil nos comunicarmos, pois a comunicação real é com a realidade do Espírito em nós. Deus oferece gratidão ao anfitrião santo que quer recebê-lo e que o deixa entrar e habitar onde ele quer estar. E pelas tuas boas-vindas, ele também te dá boas-vindas em si mesmo, pois o que está contido em ti, que lhe darás boas-vindas, é devolvido a ele. E nós apenas celebramos a sua integridade quando damos boas-vindas a ele em nós mesmos. Aqueles que recebem o Pai são um com ele, sendo anfitriões para com aquele que os criou.
E por permitir que ele entre, a lembrança do Pai entra com ele e, com ele, aqueles que o recebem se lembram do único relacionamento que jamais tiveram e jamais querem ter. E aqui ele diz que nós celebramos a integridade quando damos boas-vindas ao Pai. E por permitir que ele entre, a lembrança do Pai entra com ele e, com ele, aqueles que o recebem se lembram do único relacionamento que jamais tiveram e jamais querem ter. Esse é um tempo em que logo um novo ano nascerá do tempo de Cristo. Eu tenho fé perfeita em ti, no sentido de que farás tudo o que queres realizar, nada estará faltando, e tu farás com que seja completo e não destruirás. Diz então ao teu irmão: eu te dou ao Espírito Santo como parte de mim mesmo. Eu sei que serás liberado, a não ser que eu queira usar-te para me aprisionar. Em nome da minha liberdade, eu escolho a tua liberação, porque reconheço que nós seremos liberados juntos. Assim começará o ano, em alegria e liberdade. Há muito a fazer e nós temos estado muito atrasados. Aceita um instante santo enquanto este ano nasce e toma o teu lugar, por tanto tempo vago, no grande despertar. Faze com que este ano seja diferente, fazendo com que tudo seja o mesmo. E permite que todos os teus relacionamentos sejam santificados para ti. Essa é a nossa vontade. Amém. Que assim seja. Então, aqui termina esta sessão e este capítulo 15, um instante santo. E, finalizando este capítulo, vamos resumir um instante santo desta forma. É aquele momento em que é decidido que você seguirá o sistema de pensamento do Espírito Santo e não mais do ego. E dentro do pensamento do Espírito Santo, nós vamos continuar abordando o que ele é, para que possamos vivê-lo aqui, agora. Até o próximo vídeo, que vamos entrar no capítulo 16, o perdão das ilusões, com a sua sessão número 1, a verdadeira empatia. Até lá.